Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podemos nos assentar? Celebramos hoje São Gabriel, da Virgem Dolorosa. Um santo importante do século XIX, que foi batizado em Assis e recebeu o nome de Francisco. Então era chamado Francisco Possenti. Sua família era muito nobre, seu pai era um dos governadores dos estados pontifícios, muito amigo do Papa. E a vida espiritual da sua família era digna de um mosteiro ou de um convento. Na sua casa, na sua família, fazia-se por costume levantar cedo, dedicar 1 hora, toda a família com filhos, à oração e meditação. A prática que tanto santifica nos seminários, nos conventos e mosteiros, era aplicada naquela família. Então, uma religiosidade profunda, meditações com santas resoluções, com bons projetos, durante todos os dias naquela casa. Assim, iam também à igreja assistir à Santa Missa, levando com os filhos, de modo que pudesse sempre assisti-las. Assim, essa família se santificava. Tudo corria bem, até que, quando então, nosso Francisco, São Gabriel, por volta dos 4 anos, veio a perder a mãe. Seu pai, vendo naquela situação, não quis contrair novo matrimônio, pelo contrário. Renovou uma promessa de agora viver na castidade. E assim buscou educar todos os seus filhos na retidão da santa fé. Seu pai era um comerciante, tinha alguns comércios e devido a seu emprego também como era líder de um estado pontifício, tinha que fazer inúmeras viagens. Então São Gabriel pôde fazer estudos em diversas escolas e é unânime o relato da sua santidade. Um jovem, uma criança diferenciada na busca por Deus, na sua devoção. Seu pai, como um dever ao 4º mandamento, dava-lhe os seguintes conselhos, anotações essas que foram retiradas do que sobrou dos seus escritos espirituais. Os maus companheiros, dizia seu pai, são assassinos da juventude, os satélites de Lúcifer, traidores escondidos, devendo-se por isso temê-los e evitá-los. Assim ensinava seu pai, o pai de São Gabriel. Além disso, após a morte da sua mãe, afervoraram a devoção, a família rezava o rosário com os filhos e nutriam uma importante devoção à Santíssima Virgem. Francisco, então, com seus estudos, faz aos 12 anos a sua crisma e há um relato acerca já do colégio, acerca daquele jovem que vivia uma profunda espiritualidade ao ser crismado. Uma das testemunhas diz: o fervor que o vi aproximar-se da Sagrada Mesa, o espírito de fé estampado no seu semblante, o vigor dos seus afetos era tal que se chegava a crer que era conduzido por um serafim. Então uma criança fervorosa pelas meditações, pelas orações, uma pequena criança de 12 anos madura na vida espiritual. Práticas dignas de um santo, que talvez muitos nem na quaresma, com todo o empenho e penitência, conseguiriam reproduzir, mas aquela criança já almejava verdadeiramente a santidade. Porém, chegou-lhe a adolescência, o distanciamento do pai e a morte da mãe vieram com que ele pouco a pouco se afastasse dos princípios de devoção. Assemelhou-se a São Francisco de Assis, poderíamos colocar. Festas, buscas por teatros e muitas vezes a dança, além de leitura de romances, pouco a pouco o afastaram daquele primitivo fervor, daquela busca incansável pela santidade. Muito semelhante a São Francisco de Assis. Outra coisa que ele fez semelhante era a paixão pelas armas. Assim como São Francisco escreveu e foi militar,
ele nutria uma profunda amizade com um guardião militar de Spoleto, enquanto ali morava, que o ensinou, pouco a pouco, a manejar as armas, e ele então já se empenhava em ser futuro soldado. Até que então vem a morte de uma das suas irmãs. Ele que muitas vezes tinha ficado doente, era comum as doenças respiratórias, a cólera e muitas outras doenças naquele período. E ele sempre, quando ficava doente, fazia uma resolução tanto quanto vazia. Ele dizia: se ficar curado, me entregarei a Deus e serei religioso. Logo que sobrevinha a cura, buscava as diversões frívolas e mundanas que esfriavam a sua vida espiritual. Porém, ao se deparar com a morte da irmã, veio então na sua mente a rapidez dessa vida. A nossa vida é passageira, é uma só. Temos pouco tempo para amar a nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto nos amou. Se juntarmos todas as nossas obras de devoção, todos os nossos sacrifícios, tudo aquilo que fazemos por nosso Senhor Jesus Cristo e compararmos com os nossos pecados leves, com as nossas impaciências, com tudo aquilo que temos feito e que desagrava o Senhor, talvez a balança pese para o pecado. Até que então, no dia de Nossa Senhora Rainha, aos 18 anos, em uma procissão profundamente contrito devido à perda da irmã, novamente, fervoroso, eis que ao fitar a imagem de Nossa Senhora que seguia em procissão, Nossa Senhora lhe falou ao coração: Francisco, o mundo não é para ti, eu te espero na religião. A partir daquele momento ele tomou então a resolução de fazer-se religioso e escolheu os passionistas, congregação fundada por São Paulo da Cruz. Seu pai, que via nele um jovem nobre, de costumes refinados, temeu que não desse certo, que ele ficasse frustrado, porque a religião era de grande austeridade. Porém, resoluto e impassível, tomou o hábito dos irmãos passionistas. O pai, ao ver então essa decisão, disse para ele: verdadeiramente agora a minha vida é cheia de contentamento. Ao ver que seu filho tomou o caminho, se converteu, e ele então, caindo em si, vendo que tirá-lo da religião só lhe traria infelicidade, isso muitas vezes acontece, Lembro-me uma vez que uma mãe disse a São João Bosco, quando São João Bosco, ao ver aquela criança, sugeriu que aquela criança tivesse vocação. A mãe então disse: antes ele morto do que padre. E antes de acabar o ano, aquele jovem morreu. Aquela criança veio a falecer. Por quê? Porque a sua vocação era ser santo, ser um sacerdote. Estando então como irmão, passionista e fervoroso, uma ação sua heróica chamou muita atenção. Estávamos na Revolução Italiana dos Garibaldi, e ele então estava na cidade de Spoleto, com seu convento, os irmãos passionistas. E eis que então 20 revolucionários, enquanto estava São Gabriel caminhando pelas ruas, 20 revolucionários tomaram uma jovem para profaná-la. E diante daquela ação, no seu fervor espiritual e vendo a iminência do pecado, São Gabriel então roga a Deus e vai contra os 20 soldados, tal qual um Davi contra Golias. Os soldados riem, como um jovem ainda mais religioso vai fazer contra 20 homens armados? Um então se apresentou e foi para cima dele para falar com ele. Ao se aproximar rapidamente, São Gabriel tomou-lhe a arma. Então todos ficaram admirados. Ele então apontou para uma pequena pedra que estava muito longe e acertou-a com um tiro. Apontou para outro objeto, também acertou-a com um tiro. Depois para um objeto bem distante, também acertou com um tiro. Diante do espanto, todos os homens quiseram então retroceder e largaram a jovem em paz. Ele então devolveu a arma ao soldado e ali viram a ação de Deus, a ação da graça. E ele então estava preparado para morrer por nosso Senhor Jesus Cristo, dar o seu sangue por nosso Senhor.
Porém, não foi de forma violenta, não foram outros que lhe martirizaram, mas, após algum tempo, contraiu doença semelhante à sua irmã. E durante um ano inteiro veio a sofrer, e em cada ato do seu sofrimento e da sua dor, oferecia a nosso Senhor Jesus Cristo. As suas ações, e tão grande era a sua devoção e sua fama, que começou a espalhar-se por toda a Itália. E com a sua morte, a fama de santidade se espalhou, a tal ponto que uma jovem, então, padecendo já no último instante, prestes a morrer, devido à cólera, devido à doença respiratória, ao ser tocada por uma de suas relíquias, ficou instantaneamente curada. E essa fama logo se espalhou. Foi então beatificado e canonizado. São Pio X o beatificou e Bento XV o canonizou. E Pio XI o instituiu como padroeiro e patrono da juventude católica italiana. De São Gabriel vemos esse exemplo do jovem que, a exemplo de São Francisco de Assis, não encontrou outra felicidade senão em seguir o Senhor, senão abraçar a nosso Senhor Jesus Cristo. E então, pôde dizer, semelhante aos apóstolos, pôde buscar nosso Senhor com todo o seu coração e entregar a vida por Jesus. Morrendo, entregou sua alma ao céu. Morrendo, foi ao encontro de nosso Senhor. Morrendo, colocou-se ali diante da cruz, junto à Virgem Dolorosa, como discípulo amado, como São João, a contemplar nosso Senhor. Que São Gabriel possa então interceder pela nossa juventude, protegê-la e guiá-la no caminho da verdadeira felicidade, que é a busca da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São Gabriel da Virgem Dolorosa, rogai por nós.